documentos, fotos, convites, testamentos, santinhos de velório, essas coisas todas que as famílias costumam guardar, tá? Vamos conversar com os mais velhos, né? Eles às vezes falam, filha, eu não lembro o que você está falando, não sei e tal. Mas se a gente levar alguma coisa que eu faça recordar, uma foto antiga, ou ficar conversando sobre fatos históricos, com certeza ela vai lembrar de alguma coisa. Conversar com mais velhos, nossa, é muito legal. Por exemplo, se você encontrar um santinho, as igrejas católicas faziam muita missa, né, de sétimo dia e tal. Aqui a gente pode ver um santinho encontrado numa gaveta da Adelaide Passetti. Tá, ó, aqui fala que ela nasceu na Itália em 17 de janeiro de 1873 e faleceu em Caxias do Sul, né, no dia 2 de setembro de 1954. E em cartas também, nossa, cartas a gente às vezes vai ler lá, olha, nasceu meu filho, olha só, a madrinha, no dia do batizado dele, olha, anexo a foto e tal. Então isso é bem, bem válido a gente olhar, tá? Juntar tudo que puder. Por exemplo, em fotografias, muitas vezes tem dedicatória, né? Então a gente pode ver as datas. Ó, em 29 de outubro de 1950, esse Moacir Sens fez uma dedicatória aos avós dele, né? No dia da primeira comunhão. Bom, provavelmente esse aqui é o Moacir, né? Que ele está de branquinho, deve ser papai e mamãe e alguns irmãos. Tudo bem, primeira comunhão 1950, poxa, quantos anos ele tem aqui? Talvez uns 7 anos. Vamos tirar 7 anos aqui, ter mais ou menos a data de nascimento dele, já é uma referência para procurar mais coisas sobre a família. Em fotos lembranças, muitas vezes, não, isso aqui é uma lembrança das bodas de prata, que eu que morava aqui em São Paulo, recebi de uma tia da minha mãe, que foi morar lá em Canoas, tal, então ela mandou, que fez bodas de prata, comemorou a bodas de prata na Vila do Rio Branco, em Canoas, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de janeiro de 1947. Poxa vida, bodas de prata, menos 25 anos, eu vou ter a data aproximada do casamento dessa pessoa. Cartórios, registros, igrejas, veja só. Você encontra lá na gaveta da vovó um registro civil, né, de um casamento, mas não traz muita informação, né? É um registro simples e tal. Agora, no site do Family Search e frequentando um CHF, você pode pesquisar os registros dessas pessoas, né? Então você já tem a data, o local e tudo mais, você vai lá no site. Quando é para ver coisas de igreja, você consegue visualizar de casa. Ou então vá até um centro de história da família e você pode pesquisar esse documento aqui que vai estar com todos os dizeres, inteiro teor, digamos assim, né? Então pode ser que tenha algumas informações aqui que não tem aqui. Então vale a pena sempre olhar as duas coisas. Lembrando que os cartórios no Brasil só foi obrigatório entre 89 e 92, tá? Quando teve uma lei que foi obrigatório os registros civis. Antes disso, as igrejas tinham efeito civil. Então, antes dessa época, você não vai encontrar, muito raramente, em alguns lugares tem, mas por opção dos estados. Mas no Brasil mesmo, só mesmo a partir de 1892. Tá? Então, às vezes, você vai ver inconsistências no que está escrito aqui e não está escrito ali. Então, vale essa mais uma dica. Tá? Por exemplo, num simples RG de uma pessoa, né, você vai ter, claro, o nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, o lugar onde ela nasceu e a data do nascimento dela. Mas também pode constar outras coisas. Por exemplo, a Cleonice, quando foi tirar o seu RG, ela levou, para comprovar o nome e tudo mais, ela levou uma certidão de casamento. Então, aqui diz que foi em Pindamonhangaba. Ela nasceu em Pedro Velho, Rio Grande do Norte, mas ela se casou em Pindamonhangaba, em São Paulo. Né? A certidão de casamento dela consta no livro BO 72, as folhas 279, e esse aqui é o número do registro. Então, vale a gente olhar esses documentos também com mais detalhes, porque muitas vezes ele traz mais informação do que a gente acredita, tá? Lembrando também que
o Brasil ele tem várias formações. Em 1821, por exemplo, nós não tínhamos algumas cidades. Ó, a região aqui do Amazonas chamava-se Grão-Pará. Então vale a pena você também falar assim, minha família é do Maranhão, né? Mas vamos ver desde quando existe o estado do Maranhão, desde quando existe a Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, agora tem Mato Grosso do Sul, né? Tem o Acre, Pará, né? Então também tem que ver isso, a história da cidade onde você nasceu, porque muitas vezes ela muda de nome, pertencia a outra cidade. Em carteiras de trabalho, né? Você tem lá a carteira de trabalho antiga do seu avô, a mamãe guardou. Então, o que tem na carteira de trabalho, além do nome da pessoa, local de nascimento, filiação? Ela também pode ter alterações de identidade. Por exemplo, quando ela casa, se a mulher mudar de nome, ela vai estar aqui, ó, alteração de nome. Meu nome era tal e passou a ser fulana de tal. Vai ter a data de nascimento, que foi alterado, qual a origem do documento, tal, por casamento e tudo mais. Então, vale olhar as carteiras de trabalho também. Porque normalmente na capa vem o nome da pessoa, o local onde ela nasceu, a data de nascimento, tal. E também você pode descobrir algumas outras coisas. Por exemplo, essa pessoa aqui tem um contrato de trabalho numa empresa de São Caetano do Sul, né, de 1953. Olha só, em 1953, legal, ela morava em São Caetano do Sul. Mas isso eu já sabia, minha mãe também morava, etc, etc. Mas veja só, essa pessoa, né, em 1963, ela foi trabalhar numa empresa em Minas Gerais, no município de Contagem. Então, além de Caetano do Sul, eu também vou pesquisar essa família na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, em Contagem. Ele pode ter tido alguns filhos aqui em Contagem também. Tá? Então, vale a pena olhar os registros profissionais de uma carteira de trabalho que você tenha em mãos. Cemitérios, né? Se você for fazer uma visita no cemitério onde a sua família está enterrada, você às vezes vai encontrar algumas placas, né? E essas placas vão te dar grande dica. Por exemplo, essa família aqui, nesse jazigo, foi enterrada a Emília Matesco, que nasceu nessa data e faleceu em tal data. Então você tem todas essas informações também, às vezes, visitando o cemitério. Nesse mesmo cemitério, se você achou lá o nome de uma pessoa, você pode ir lá na secretaria do cemitério e perguntar para ele, olha, meu tio faleceu aqui, foi enterrado tal, não sei o que lá, você pode verificar para mim que documento foi apresentado para poder fazer o enterro dele? Né? No caso, nesse livro aqui, está dizendo de uma pessoa aqui, um Eusébio. Ó. O Eusébio faleceu aos 22 dias do mês de janeiro de 1904. Sepultou-se na quadra geral 129. Ele tinha 77 anos de idade. Oba, já vou saber mais ou menos o ano que ele nasceu. Casado, então, ó, ele era casado. Francês, ó, ele era francês e faleceu ontem. Então, ao 22 dias de fevereiro de 1904, significa que ele faleceu a 21 de fevereiro de 1904. E uma coisa muito importante que vem aqui, ó. Certificou o escrivão de paz de Santa Cecília, Aurélio, pagou sepultura. Bom, esse Aurélio aqui era o escrivão que fez o registro de óbito dele em Santa Cecília, no cartório de Santa Cecília. Então eu já sei, olha, eu vou lá no cartório de Santa Cecília e peço para ele, para o cartório, procurar um registro do óbito desse rapaz aqui, do Eusébio Estevão, tá? E aí eu vou ter mais informações, provavelmente. Caso eu não vá no cartório, não tenha como ir, você pode também pesquisar no próprio site do Family Search, que disponibiliza, como eu falei lá atrás, os registros civis, né, que a gente pode olhar aqui no site das pessoas, tá? Bom, tem mais coisas e documentos também que eu vou falar em outra oportunidade, que são sobre registros de estrangeiros, né? Aí já entra em outra gravação. Obrigada.